Ainda falta um pessoal para entrar. Acho que a gente pode esperar um pouquinho, né? Mais alguns minutinhos. Tem o pessoal dando boa noite aqui no chat. Boa noite para todos. Vocês passaram bem da semana passada para cá? Sim, professora. Que bom. E você, prof? Oi, João. E você, professora? Ah, eu passei bem também, viu? Eu tive problemas hoje com a minha internet, eu tive que pedir socorro para minha irmã na casa dela, senão não ia conseguir dar aula. Caiu o sinal? Desde sábado. Ixi. Aí não volta mais. Eu já liguei na net. Eu já banquei a louca lá com aquele pessoal, sabe? Então, o que uma vez aconteceu comigo? A internet caiu aqui em casa, o que me salvou foi o 3G. Então, eu até tenho 3G, eu até roteei um pouco de internet ontem, hoje. Só que para fazer a transmissão ao vivo não tem como, né? Eu acho que não aguenta muito. Vai muito Boa rápido. noite, professor. Boa noite. Espera mais um pouquinho, olha, já tem 24, 23 na sala. Nossa, mas você fica sem internet, você fica, parece que está ilhado, né, do mundo. Nossa, gente, depois que a gente acostumou com a internet, a nossa vida não é mais a mesma. Tudo depende da internet. Você vai assistir a TV, depende da internet. Você vai montar aula, você precisa da internet. Você vai dar aula, você precisa da internet. Bom, pessoal, a maioria já está online. Tudo bem para vocês se a gente começar? Sim, prof. Belezinha. Não deu tempo semana passada da gente ver o cronograma. Então, eu vou ver o cronograma com vocês rapidinho. É um cronograma que eu me baseei nas datas, então, que nós vamos ter aulas, e ele pode ser alterado, mas é para ter um norte mesmo de como se seguirá até o final do semestre, tudo bem? Sim. Pessoal, vocês estão vendo a tela do PowerPoint? Sim, prof. Entrou? Sim. Então tá. Não, do PowerPoint não. Eu não tô Não, vendo. aqui ainda não. Não? Não. Tá. Só da Não. sua tela do Teams. PowerPoint não. É só a tela do Teams. Tá. Agora sim. Entrou? Entrou. Sim. Tá certo, então. Bom, então a gente
vai dar uma olhadinha como é que vai ser esse nosso primeiro semestre. Quando eu parei para montar as aulas, eu pensei, nossa, o tempo vai passar muito rápido, né? E tem assunto à beça para a gente falar, mas é que a ansiedade toma conta um pouquinho, mas com o tempo a gente vai se acertando aí. Eu coloquei como a primeira aula hoje, porque semana passada foi apresentação. Então, hoje nós vamos ver sobre ética e filosofia. Hoje, a próxima aula, eu dediquei 2 aulas para isso. Pode ser que acabe até ultrapassando um pouquinho, tá? Porque é muita teoria, principalmente a questão da filosofia. E é uma questão assim para a gente debater bastante. Então, eu quero bastante envolvimento de vocês para a gente poder fixar bem o conteúdo, para a aula também não ficar chatona, né? Eu acho que a interação ajuda bastante. No dia 1 de março, nós vamos ver relações entre ética e moral. Reservei também 2 aulas para esse tema. E, por último, neste bimestre, ética como experiência histórica, no dia 15 de março. Então, nos dias 22 e 29 dia 22 e 29 de março, vocês vão ter uma atividade. Atividade 1, atividade 2. Atividade 1, ela vai ser um mapa mental. Vocês conhecem ou já fizeram essa atividade de mapa mental? Eu conheço, mas nunca fiz. Tá. Ela é uma atividade bem, assim, até que é bastante simples, bem legal, porque ela é dinâmica até. Mas quando chegar perto, quando eu for pedir atividade, aí eu explico para vocês certinho, tá? Atividade 2 eu ainda não coloquei, eu ainda não nomeei, porque eu tenho ideia do que vai ser, mas eu quero encerrar essa aula que eu vou começar hoje para poder passar ela. O mapa mental, talvez eu dê para fazer, eu não sei se vocês têm interesse ou não de fazer em duplas, mas a atividade 2 aí eu vou querer que seja individual, tá bom? As avaliações acontecerão, então, entre 5 de abril a 16 de abril. Eu preciso confirmar qual vai ser o dia específico da nossa. As avaliações substitutivas ocorrerão no dia 19 de abril até o dia 22 do mesmo mês. Então, nós temos um total aí de 8 semanas de aulas. No segundo bimestre, então, no dia 19 de abril, nós vamos ver as principais correntes éticas. Para todas, eu também deixei 2 aulas, pessoal. 2 dias, tá? No dia 3 de maio, vai ter uma atividade que vai ser dessa disciplina, desse tema das correntes éticas. E no dia 10 de maio, então, nós vamos falar sobre as etapas do desenvolvimento moral. E também vai ter uma atividade, e isso vai ser no dia 24. Mas tudo eu vou estar avisando vocês com antecedência, para que vocês também possam se organizar melhor e eu possa explicar como é que vai acontecer, como é que se vai dar essa atividade. Então, as avaliações no segundo bimestre acontecerão do dia 27 de maio a 11 de junho. As avaliações substitutivas acontecerão do dia 14 ao dia 16 de junho. Então, no segundo bimestre, nós teremos ainda menos aulas do que no... Professora. Oi? Pode falar. Nós vamos ter 6 aulas, então, duas aulas a menos, né? Na verdade, 4 aulas a menos, são 2 dias. E isso acaba
não sei dizer assim, se prejudicando, né? Porque talvez se tivesse 2 semanas a mais, nós poderíamos ter uma folga para poder falar sobre outros assuntos, ou na questão das próprias atividades também. As férias acontecem a partir do dia 25 de junho e vai até dia 27 de julho. Eu fico de confirmar, eu vi pelo calendário nosso, tá? Eu acho que vocês também receberam esse calendário, mas eu confirmo e passo para vocês a data. Em relação aos critérios avaliativos, então, a prova nossa vai valer 7 pontos. As atividades valerão 1 ponto e nós teremos também ponto de participação. Como vai acontecer isso? Eu gostaria, no momento em que nós conseguíssemos, assim, nós não tivéssemos usando o PowerPoint, conversando, eu gostaria que vocês abrissem o som do microfone, abrissem a câmera, para que fique uma troca mútua, né? Não fique só eu aqui falando para vocês. Então, assim, participou, tem presença, vem nas aulas, assiste a aula, é um ponto que já está garantido para vocês. E aí, somando item por item, então vocês vão ter um total de 10 pontos. E aí vai ser fechada a média do bimestre. Tudo bem para vocês? Sim. Tudo bem, professora? Alguém tem alguma dúvida? Professora, Então, tudo bem. Ó, eu também coloquei aqui algumas regrinhas, assim, que eu acho importante, talvez, a gente, né, seguir elas durante o ano. Gostaria, assim, de pedir pontualidade para vocês. Eu sei que, às vezes, pode acontecer algum imprevisto, alguma coisa assim. Então, assim, sempre 10 minutinhos de tolerância vai ter, mas eu peço para que não fujam muito disso. Aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, né? Pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, quiser mandar um e-mail, alguma coisa assim. Hoje não vai dar, professora, vou chegar um pouco mais tarde, porque disso e daquilo. Então, tá ok, mas eu gostaria muito de contar com a pontualidade de vocês. Segundo, com a presença, também peço para que vocês estejam sempre presentes. E quando eu falo presente, assim, não deixe... Oi? Cheguei mais tarde porque acabou o gás. Beleza. Tem explicação. Tem explicação, com certeza. Fica sossegado, Valdir. Obrigado, professor. A presença que eu peço também é que vocês, assim, estejam presentes, de corpo presente, alma presente, nas aulas. Não deixa para assistir as aulas depois, sabe? Porque, assim, existe uma diferença muito grande entre o modelo EAD e o nosso modelo. Porque nós não trabalhamos aqui com a metodologia EAD. Nós estamos utilizando essa ferramenta como uma forma de substituir temporariamente as aulas presenciais, o que não deixa de vocês terem a aula ao vivo, na hora que vocês iriam ter se vocês estivessem presencialmente, tá? Então, eu peço para que todos estejam presentes. A lista de presença eu estou seguindo aqui pelo chat, eu vi que tem os nomes certinhos, então eu faço a chamada automaticamente. Se alguém precisar sair também, alguma das aulas me avisa, porque assim, não é legal com os outros colegas eu deixar a pessoa que vai sair com presença, enquanto os outros colegas estão assistindo a aula, tá? Então, eu preciso desse controle também. Gostaria muito que vocês mantivessem a câmera ligada, então, como eu falei, a câmera, o microfone, isso vai contar como ponto de participação. Um ponto, às vezes, parece que, né, que não é tudo aquilo, mas um ponto sempre ajuda, é um ponto garantido. Se houver dúvidas, perguntem sempre, sempre. Eu não sou conhecedora de todas
de tudo, né? Das verdades. Pode ser que às vezes alguém me pergunte alguma coisa e no momento eu não saiba responder. Eu vou falar, olha, Gustavo, olha, João, eu não sei responder agora, mas na próxima aula eu trago a resposta para vocês e eu vou trazer a resposta. Então, perguntem. Não existe a pergunta idiota. E às vezes a gente fica com aquela perguntinha e o outro colega tem a mesma dúvida. Então, sempre perguntem. Com relação aos trabalhos, também eu peço que tenha pontualidade com os trabalhos, tá? Por quê? É outra questão de ser justo. Eu não acho justo eu aceitar o trabalho, por exemplo, do Valdir, que me entregou hoje, que era a data, valeu um ponto, e, por exemplo, a Aline me entrega amanhã e valer a mesma coisa, tá? Eu acho que eu acho que quem entrega depois, claro, teve um motivo, alguma coisa, mas é algo que eu gostaria de deixar claro por conta dos outros colegas, de tentar ter o maior equilíbrio entre vocês aí da sala também. Outra coisa que eu peço, por último, mais fundamental de todos, é respeitar os colegas, né? Eu sei que talvez eu não precisaria pedir isso aqui, mas sempre pode ser que aconteça alguma coisa, sabe? Respeitar em que sentido? É uma aula de ética, né? Então, muito provavelmente, nós vamos levantar assuntos que sejam polêmicos. Por exemplo, aborto, questão de gênero, que mais? Política. Então, assim, eu sei que cada ser humano, cada um de vocês é um ser individual, cada um tem uma opinião, como eu tenho, e nossas opiniões muitas vezes vão se divergir, né? Elas vão ser diferentes. Então, assim, eu ter uma opinião e a Raíza ter outra, não me dá o direito de agredi-la porque disso, tá? Então, vamos pensar sempre nessa questão, assim, se colocar sempre no lugar do outro, com relação à agressividade, a forma que nós respondemos. Será que era assim que eu gostaria também de ser tratado? Então, o respeito aí, para mim, é o principal. Assim, é uma coisa que eu não vou tolerar, é intolerância, tá? É algo que eu gostaria muito de deixar claro para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Prof, Oi. em relação à sua prova, ela é tranquila, mais discursiva ou de assinalar? Olha, para falar a verdade, eu ainda não sei como é que vai ser a minha prova. Nós podemos conversar sobre isso, tá? Se uma boa parte da sala fala, olha, eu prefiro discursiva, outra parte fala, eu prefiro de assinalar. Eu posso fazer algo misto. Eu prefiro só discursiva, a gente prefere só discursiva. Tudo bem, pode ser também algo discursivo. Agora, deixar como algo só de assinalar, eu acho que nesse primeiro momento não vai dar certo. Por quê? Porque tem filosofia no meio, tá? Lá no segundo semestre, eu acredito que a gente já vai conseguir ter provas assim, se vocês quiserem, de assinalar. Só que lembrando que quando a gente passa, um professor passa uma prova discursiva, o aluno sempre tem a oportunidade de colocar o que sabe. E na prova objetiva é aquilo. Então, pode ser que tenha pessoas que não gostam muito desse modelo, mas se vocês quiserem, a gente conversa a respeito, sem problema nenhum. Tá bom, prof, obrigado. Vocês preferem o quê? Por mim, os professores eles passam meio a meio, né, no formato online. Entendi. Por mim, eu gosto, assim. Isso é bom. Eu É bom. gosto mais de alternativa. O Valdir prefere alternativa? Prefiro. Tá. Mas eu não prefiro, não. Professor, Ah, Oi. mas eu não prefiro, não.
Ó, que vai dar briga em casa hoje, hein, Valdir? Não. Esquece isso. Nós Pra não mim é somos discurso. iguais, tá? Olha, então eu vou fazer assim. Tudo bem para vocês se eu colocar, fazer um misto, um pouquinho discursivo, um pouquinho dissertativo, objetiva? Sim. Então a gente Não, combina assim. sim. Oi? Em nome da paz, sim. É, Aí porque todo mundo senão fica o pau come em feliz. casa, hein? Então tá. Então a gente vai para a aula de hoje, propriamente dita. Eu vou fazer bastante questionamentos. Eu espero que vocês então interajam comigo. E é para a gente pensar, é para a gente refletir mesmo, tá? Botar a cabeça aí para pensar, para fazer uma crítica aí bastante construtiva também do que a gente vive e ter um olhar diferente para a ética, para a nossa sociedade, né? Principalmente para a gente enquanto profissionais, porque vai chegar um momento em que eu vou ensinar no segundo semestre, nós vamos trabalhar com o código de ética do psicólogo. Vocês já ouviram falar que nós temos um código de ética? Sim. Sim. Então, esse código de ética, ele é bem compridinho, sabe? Então, nós vamos trabalhar ele lá. E aí, para vocês chegarem até ele, eu vou levar vocês a raciocinar, a refletir, né? Chegar aí, tentar uma crítica, porque às vezes vai ter alguma coisa lá, você vai falar, mas será, né? Será que não pode isso? Será que não pode aquilo? Mas isso é um papo para daqui a alguns meses, quando a gente chegar, então, no nosso código de ética. Eu vou compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. O que abriu para vocês? Foi o PowerPoint ou foi o Excel? A lista de Lista de presença. presença. Tá. Deixa eu ver aqui o porquê que não está abrindo a outra. Abriu agora? Sim. Agora abriu. Beleza. Bom, então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ética e filosofia. Como eu disse, é um tema bastante extenso. Eu não vou abordar tudo porque nem tem como, tá? Ainda mais em relação aos filósofos que trataram da ética. Mas vamos começar aí refletindo, todo mundo, participando. O que vocês acham que é ética? Respeito? Respeito. O que mais? Caráter. Caráter também. O que mais? Empatia. Empatia também. Ética tem a ver com o comportamento humano. Tem a ver com o comportamento humano, sim. Proatividade também teria, professora? Proatividade, Responsabilidade. responsabilidade. Responsabilidade é um termo-chave. Fazer as coisas da maneira certa. Sim. O que mais? Hábito, costume. Hábitos, costumes. Mas aí vocês me falaram tudo isso. E eu pergunto para vocês agora. E o que é moral? Aí acho que tem mais a ver com o código de conduta moral. Sim, com certeza. Quem mais? Vamos ver. O jeito como se comporta. O jeito como se comporta.
o que fala, né? Sim. Vocês acham que moral tem a ver com cultura? Também. Tudo a ver. Sim, Sim. Isso mesmo. Sim. porque cada cultura tem o seu jeito de achar as coisas corretas ou não, e definir o que é moral ou imoral. Sim, é isso mesmo. E aí, diante desses questionamentos, nós chegamos a um outro questionamento ainda. O que é ser bom e o que é ser mal? Tá me fazendo lembrar da aula do César. Filosofia, gente, é uma coisa que apareceu uma pergunta, surge outra pergunta e vai para outra pergunta. Eu acho também que Eu acho está que muito aí, enquadrado no que você tem como moral. Então, vai ser bom se você cumprir, tiver de acordo com essa moralidade, vai ser mal se tiver contraditório a isso, no meu ponto de vista. Sim, sim. eu acho que aí vai um pouco em questão das normas da sociedade, né? Das regras da sociedade também. Sim. Alguém mais também quer arriscar? Depende da cultura onde nós Professora. estamos inseridos, né? Aham. Quem que me chamou? A Maria Eduarda, eu acho assim que ser bom é você pensar nas suas atitudes, pensando nas outras pessoas, não somente em você. E Isso, ser mal é ao contrário disso, né? Você fazer algo sem pensar no próximo. é isso mesmo. Então, assim, vocês já fizeram uma introdução do que nós vamos trabalhar aqui nessa aula. Então, é isso mesmo, de se pôr no lugar do outro, da cultura, da responsabilidade. Responsabilidade é um termo muito chave na questão da ética. E nós vamos ver isso mais adiante. Então, eu trouxe para vocês 2 quadros aí com a definição de ética e moral. Porque eu não sei vocês, mas quando eu tive aula de ética, nós tínhamos muita dúvida em relação do que a ética e a moral, elas não são a mesma coisa? Algum de vocês achavam que era a mesma coisa? Professora, Oi? caso a ética... Ixi, aqui vai dar microfonia. Peraí. Oi, professora, tá escutando? Tô sim. É que aqui os dois ligados da microfonia. Sem A ética problemas. seria mais para a sociedade, a moral para o indivíduo? Olha, quase. Não deixa de estar certo. Tá certo. Mas a ética, na verdade, ela reflete sobre os comportamentos. Que, na verdade, os comportamentos são aquilo denominado de moral. Comportamentos bons, comportamentos não tão bons, moral e imoral. Então, na verdade, a moral, ela tem a ver, sim, com o indivíduo, mas com a parte... desculpa. A moral, ela tem mais a ver com a sociedade. A ética... Teve alguns lugares que que eu li e fala que é o caráter, que faz parte, como se fizesse parte da personalidade da pessoa. Mas a ética, ela é um ramo da filosofia, então, que estuda esses comportamentos, que estuda a moral. Então, quando ela faz essa reflexão, quando ela debate a respeito de alguns comportamentos, ela, então, se diferencia da moral. Porque a moral é o comportamento propriamente dito. E a ética vem e questiona esses comportamentos. Até aqui, tá tudo bem para vocês? Que a gente vai por partes, tá? Um seria a teoria e outro seria a ação.
É isso mesmo. A ética seria a teoria. A ética, a teoria, e a moral, o comportamento, a ação disso daí. Ela vem justificando ou não. Isso. E aí... Você falou sobre o ser bom e o ser mal, tá? Eu vou falar algo que eu li hoje, tá? Tá. Não sei se vai ter a ver com a sua matéria ou não. Sobre Rousseau, você vai abordar? Rousseau, eu tenho alguma coisa assim no final de filósofos contemporâneos dele, mas é bem pouquinho. É porque ele fala, né, sobre o ser, que ele nasce bom, né? E a sociedade que o corrompe, né? Uhum. Vem desse discurso, inclusive para a escola, para o ensinamento, que a gente tem que respeitar a criança, né? Voltando para o professor, tá? Para o ensino pedagógico, e respeitar o conhecimento da criança, né? Que ela não é uma folha em branco, né? Que o ser naturalmente ele nasce bom, e essa sociedade que vai acabando se corrompendo, por isso do bom e o mal. Por isso que eu perguntei do Rousseau. É bem interessante, viu? O Rousseau é bem interessante. E aí isso nos leva a questionamentos éticos, né? Porque realmente a criança ela não é uma tábula rasa. E o que a gente está fazendo com isso, né? Eu, enquanto, de repente, professora, o que eu estou fazendo? Como que eu estou contribuindo? Ou enquanto pai, mãe, como é que eu estou contribuindo para isso? Então, vocês percebem que a ética, ela está em todos os campos, em tudo, em tudo. Seja dentro de casa, seja na escola, seja no serviço, seja com os grupos de amizade. E aí ela vem atrelada da moral, né? Porque os grupos também têm os seus hábitos, os seus costumes. Nós vivemos... Oi? Então, pode-se compreender, então, que a ética, ela, por exemplo, assim, ela reflete sobre os nossos comportamentos e sobre os nossos atos do dia a dia? Isso. Pode ser entendido? Isso, ela vai refletir sobre isso, ela vai fazer uma crítica, ela vai estudar, ela vai debater o porquê isso, o porquê daquilo. Se a gente... É que mais à frente também eu coloquei alguns slides assim. Por que em alguns países, né, tem a poligamia? E aí, por exemplo, debater. A poligamia é certa? Não é certa? Por que ela é certa? Por que ela não é certa? Quais são os benefícios da poligamia? Quais são os malefícios? Ela está trazendo alguma coisa de ruim para alguma daquelas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de relacionamento? E o que traz de positivo para isso? Então, a ética, ela sempre vai estar fazendo esse questionamento. Ela em si não é um julgamento de valor. Vocês estão me compreendendo? Sim? Por favor, me explica essa frase que você disse agora. A ética é o julgamento de valor? A ética em si não é um julgamento de valor, né? Nós temos os valores, mas isso aí é em relação à moral, aos comportamentos. Quando nós vemos uma pessoa, um homem que bate numa mulher, a primeira coisa que vem, se a gente tá de fora, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, não tá certo isso. É errado, como que ele vai bater? Isso é um julgamento de valor. Então, o julgamento de valor, ele tá atrelado à moral, não à ética. Ô, Elísia, se você vê que tem alguma coisa aí, você pode ir falando, hein? Imagina, Tamires. Você fica aí de orelha em pé, hein, ó. Então, pessoal, aqui eu coloquei a definição, né, do grego para ética e para moral, e vocês vão reparar, vão perceber que elas têm as mesmas definições, né? Quando você vai pegar a etimologia da palavra no grego, né? A ética, então, ela vem do grego, da palavra ethos,
que significa modo de ser, caráter, costume. Eu tenho que ver aqui agora se eu coloquei certo, viu? Eu tô vendo que ali eu coloquei grego, aqui latim. É latim também ali, a ética vem do latim, não do grego, tá? A etimologia aí foi um erro meu. Depois eu acerto e mando para vocês de volta, tá? E a moral, então, ela vem do latim de mos ou mores, que significa também costumes, maneira de se comportar. Então, o que vale para a gente lembrar, a diferença propriamente dita, é que um é o estudo, né? Aí embaixo eu coloquei, é o ramo da filosofia, na definição de ética. É o ramo da filosofia, então, que estuda, debate e reflete sobre a moral. Já a moral, ela é um conjunto de regras que vai determinar, orientar o comportamento dos indivíduos em um grupo social. Então, nós aqui, ocidentais, nós temos regras diferentes dos orientais. Isso é bastante claro. A moral, ela refere-se à ação concreta. Quando a gente se pergunta o que eu devo fazer, como eu devo agir nessa situação, o que é certo, o que é condenável. Então, assim, a gente para e pensa, né? É ação concreta mesmo. Quando você vai e faz, quando você tem uma determinada atitude. O objetivo, então, da ética o seu objetivo de estudo é construído por vários tipos de atos humanos. São os atos conscientes e voluntários dos indivíduos que afetam outros indivíduos, determinados grupos sociais ou a sociedade em seu conjunto. Por exemplo, eu tenho dois exemplos aí, um bom e um ruim. Quando o avião da Chapecoense caiu, nós vimos uma comoção muito grande dos colombianos, né? Eles foram bastante conscientes aí. Eles ajudaram a gente, que nos afetou de uma forma muito positiva. Eu duvido que vocês não tenham se emocionado, por exemplo, com tudo aquilo que aconteceu, né? E parado para se perguntar, se fosse o inverso, se fosse o avião do time da Colômbia que tivesse caído em solo brasileiro, será que nós teríamos feito o mesmo por eles? Será que a Chape teria dado o título para eles? Mas vejam que foi algo, o comportamento deles, o que eles fizeram foi tão bom por nós, que nós, apesar de toda aquela dor, a gente se sentiu abraçados, a gente se sentiu acolhido. Nós sentimos que tinham pessoas boas ao nosso lado fazendo algo por nós. Mas, por um outro lado, se a gente pensar no nazismo, nós vemos pessoas, né, que totalmente conscientes da maldade que estavam fazendo, utilizavam-se do poder para caçar judeus, homossexuais, negros, pessoas que eram contra a política da época, e elas eram escravizadas, muitos eram escravizadas até a morte, outras eram utilizadas em experimentos, e ainda outras eram já mortas direto. E a gente sabe que existiam várias formas de atrocidades para que isso acontecesse. Então, existem pontos bons, e atos bons e atos ruins. Mas a gente consegue refletir sobre as duas coisas que aconteceram, né? O porquê desse comportamento nazista, né? O que será que motivou, né? Nós sabemos o que motivou, não quero entrar nesse aspecto em si, mas assim, é a reflexão, é o que isso trouxe de prejuízo para uma sociedade até nos dias atuais. A moral, no entanto, depende da livre e consciente aceitação das normas. Como assim, Tamires? Existem pessoas que elas sabem que existem regras, né?
Todos nós sabemos que existem regras. Só que tem pessoas que não seguem. Elas não querem seguir regras. Às vezes, nós mesmos, na adolescência, isso é uma característica muito de adolescente, né? A gente pega o carro do pai, da mãe, da cavalinho de pau. Às vezes, a gente tá na escola, pega o lápis do colega. Então, assim, nós temos comportamentos que, até determinada idade, nós temos como normal. Né? Se você pegar a linha do desenvolvimento humano, vocês já estão vendo Erik Erikson ou ainda não viram? Brevemente. Brevemente? Então, é assim, eu tô indo rápido demais? Se eu estiver indo rápida demais, vocês me interrompam. Oi? Tá bom. Tá, então beleza. Tá ótimo. Então, quando vocês verem mais a fundo o Erik Erikson, vocês vão perceber que em determinadas fases do nosso desenvolvimento, nós, então, temos alguns comportamentos que são específicos. Então, até os 18 anos dá cavalo de pau, até os 20 dá cavalo de pau, não é que seja certo, mas é um comportamento que é esperado, tá? Mas nós estamos aqui falando de pessoas que roubam, que cometem estupros. Então, elas sabem que são erradas esses comportamentos, mas elas fazem. Então, até que aqui, na definição da ética, o objeto de estudo é construído por vários tipos de atos humanos. Então, nós vamos estudar esses atos na moral. Então, é o comportamento propriamente dito. E aí, eu jogo uma questão para vocês que eu fiquei pensando muito no decorrer dessa aula. Eu acho que vocês já ouviram falar muitas vezes, e depois, mais para frente, a gente vai acabar voltando nessa questão de pessoas que cometem alguma atrocidade. Ela sabe que ela cometeu uma atrocidade. E qual é a primeira manobra do advogado? Apontar a insanidade moral. Então, será que está faltando mesmo algum parafuso aí para a pessoa? É claro que uma pessoa que comete uma atrocidade, ela não tem, né? Ela não tem o seu juízo certo. Mas isso não quer dizer que ela não saiba o que ela faz. Que ela faça. Mais para frente a gente vai chegar novamente nesse ponto, nessa questão. E aí eu acho que a gente vai conseguir debater um pouquinho melhor sobre isso. Bom, eu coloquei esse X de errado aí, por quê? Para a gente sempre se lembrar que ética e moral, elas são diferentes. Porém, muitas vezes usadas como sinônimo. Então, vamos sempre lembrar, elas não são a mesma coisa, elas não são sinônimo. A ética, ela não é moral, não é a moral. E, portanto, não pode ser reduzida a um conjunto de normas e prescrições. A sua missão é explicar a moral efetiva e poder influir na própria moral. Como assim? Eu disse que a ética, ela reflete a respeito dos comportamentos. Então, eu não posso reduzir ela como um comportamento. A ética não é um comportamento. Por exemplo, eu estava vendo isso hoje, alguns anos atrás, e esse ano passado a história se repetiu, de uma menina de 11 anos que foi estuprada e ela engravidou. E nós sabemos, assim, que fisiologicamente, biologicamente, o corpo de uma criança de 11 anos não está preparado para uma gestação. E isso provavelmente vai ocorrer a morte de alguma delas, ou da mãe, ou da criança, ou das duas. Muito provavelmente a mãe vai ser a primeira aí, e pode acontecer da criança nascer ou não. O médico que fez o aborto, porque daí entraram com uma ação legal, né? O médico que fez o aborto, ele foi excomungado pela Igreja Católica,
né? Então, nós vemos aí duas pontas, né? A ciência e a religião. E perguntaram para esse médico o porquê que ele foi... O que ele achava disso, de ser excomungado. E ele falou assim... alguma coisa nesse sentido. A minha consciência não ia ficar em paz. Eu aprendi que não era para fazer... para ser omisso. Eu fiz o melhor que eu pude para aquela criança. Para aquelas crianças, no caso, né? Que nós não estamos falando só da vida da mãe, né? Tem as duas aí. Mas eu sei também que é uma conversa ética que vai se estender, se a gente entrar nela, por muito tempo. Mas eu pergunto para vocês, o médico, olhando dessa forma, o que ele fez? Ele fez uma análise ética dessa condição moral que a igreja impôs, da excomungação dele. Então, ele disse que ele fez o melhor, que a consciência dele estava em paz. Entende a diferença, a dimensão do que é a ética e do porquê que ela não pode ser reduzida a normas, a cultura? É por essa... Esse é um dos exemplos, mas nós temos aí outros que nós podemos tá falando, e que vamos falar aí ao decorrer da aula. Professora. Oi. Ai, desculpa. Não tem problema, pode falar. Eu ia falar que são assuntos muito enviesados, né? Sim. Com muitos tipos de olhar, com muitos tipos acho que de olhar mesmo, né? Com várias opiniões contrárias. Então, são assuntos que não dá para reduzir mesmo a um conjunto de regras. Não. É muita coisa que envolve. Eu gostei muito dessa sua colocação. Eu acho que é isso, sabe? São muitos olhares. Você não tem como realmente reduzir a um único olhar. A gente tem que olhar de todas as formas possíveis. Eu tenho a minha opinião em relação ao aborto. Você tem a sua, o restante da classe tem também a sua opinião. E isso torna a nossa opinião errada? Não, só torna opiniões. Exatamente. Né? Então, assim, é algo para a gente... É uma atividade que eu quero propor ainda em sala de aula, é um debate. Eu acho que vai ser muito rico para a gente ver as posições dos nossos colegas. É muito enriquecedor poder começar a entender o ponto de vista do outro, entendem? Até agora, tá tudo bem para vocês? Professora. Pode falar. Então, aqui no caso, a gente está vendo que a ética, ela se preocupa com a maneira com a qual nos convivemos um com os outros. Ela vai estar relacionada à relação. Isso. Ela que vai pensar acerca das ações, né? Sobre as minhas ações, né? Isso que seria a ética. Já a moral, ela é o hábito, é aquilo que se consolidou como verdadeiro. Ele é o ponto de estudo da ética. Isso. A ética supervisiona a moral. É que o meu negocinho tá baixado. É a Mari. Oi? Mari. A Mari. É isso aí, Mari. Eu acho assim, às vezes a gente vai entender de várias formas, né? O que você me disse agora, essa diferença entre ética e a moral, e eu não vejo como errado, igual já me trouxeram outras definições que vocês vão entendendo e vocês estão interiorizando. Eu acho que é essa questão aí, é interiorizar. Eu acho que você está correto, você está no caminho também. A gente vai pegando junto, sabe? Às vezes é um pouquinho confuso, assim, parece um pouquinho confuso, mas é isso aí. Esse material foi que a gente viu com o César, né? Foi essa definição que a gente teve no primeiro ano, né? Ah, tá. Legal. Entendi. Boa. Depois, se vocês quiserem colocar alguma coisa no portal, fica também, claro, aberto lá para mim, quando vocês colocam alguma coisa?
Acho que você teria que abrir um fórum, alguma coisa para a gente. Ah, tá. Porque daí vocês também, eu posso abrir e deixar lá para que vocês, e eu também nós todos possamos ter acesso a essa definição também. Mas veja como que a definição é ampla, a própria ética é uma coisa muito grandiosa. E aí nós vamos entrar na questão do caráter histórico e social da moral. Então, quando a gente já nasce, o mundo cultural ele já é formado por sistemas, né, de significados, de regras e de comportamentos. Então, como eu disse, né, a gente tem exemplos aí. Eu só vou passar um pouquinho para frente, depois eu volto só para vocês verem as imagens. Nós temos exemplos de monogamia, que é a nossa sociedade, como nós vivemos hoje, né? Cada um tem a sua opinião também, mas eu, particularmente, eu não me vejo num relacionamento com 2 pessoas ou mais. É uma pessoa. Isso por quê? Porque isso pertence à nossa cultura. Mas tem culturas que existe a poligamia, certo? Então, tá tudo certo lá para eles. Para eles, o estranho é nós que vivemos na monogamia. E para nós, eles que são estranhos. Do mesmo jeito, tem culturas que são contra o divórcio, né? Nós, até um bom tempo atrás, o divórcio não... Que isso? A mulher, ela tinha que aguentar firme e forte, porque ela era mulher. Então, ela tinha que levar tapa, ela tinha que ser agredida, assim, de uma forma bastante brutal, muitas vezes estuprada pelo próprio marido, cuidar da casa, cuidar do marido, trabalhar para fora. E hoje ainda nós temos esse tipo de pensamento? Muitas pessoas têm que aguentar firme, infelizmente, mas já tem mudado muito. Então, a nossa cultura, veja, a moral, ela vai se modificando com o tempo. O que ontem era uma coisa inadmissível, como o divórcio, hoje a gente se pergunta por que estão juntos ainda, né? Se não dá certo. Então, existem ainda culturas que prezam muito pelo casamento. E isso também entra nos dogmas religiosos, que não deixa de ser uma moral. Os dogmas, eles acabam... não sei se eu posso utilizar essa palavra, mas forçando as pessoas... Oi? Impondo. Isso mesmo. Impondo para as pessoas como é que elas devem agir, né? E nem sempre quer dizer que aquela forma, aquela imposição seja certa, tá? Então, existe uma moral constituída com regras que nos permitem distinguir o ato moral do imoral. E aí nós entramos naquela questão que foi falado quando eu perguntei o ser bom do ruim. E alguém falou assim, o bom tem a ver com, né, o moral, o ruim com o imoral. E é isso mesmo, né? O ato moral, o que nós esperamos, por exemplo, dos pais? Que eles cuidem dos seus filhos. Mas semana passada, infelizmente, nós nos demos de cara com uma notícia muito triste de um pai que mantinha o seu filho acorrentado dentro de um tambor, né? Uma criança bastante raquítica e desidratada. E aí você para e pensa, né? Que ato tão imoral, né? Esse ser humano que era para estar protegendo, que era para estar dando amor, dando abrigo, né, para o seu filho. Enfim, são algumas coisas. Graças a esse tipo de regra também, é que nós conseguimos perceber quais são os comportamentos bons e quais são os comportamentos ruins. Então, quais são os comportamentos morais e quais são os comportamentos imorais. E aí, nós temos também o caráter histórico e social da moral, né? As normas morais, elas variam, como eu disse anteriormente, conforme o tempo e o lugar.
bem como dependem das formas de relacionamento e das práticas de trabalho em determinada sociedade. Então, se nós pegarmos aí a época dos escravos, era normal naquela época aquelas pessoas manterem outras pessoas enjauladas, manterem outras pessoas sem se alimentarem e cobrarem dela trabalhos escravos mesmo. Era normal naquela época a mãe ser afastada do seu filho para que ela pudesse amamentar o filho da patroa, né? Hoje a gente para e pensa, e aí entra a ética, e você começa a refletir sobre esse tipo de comportamento da nossa sociedade, né? E é graças a esse movimento de refletir que nós conseguimos mudar também a moral, né? Alguém lá atrás falou assim, não tá certo como nós tratamos eles. Eles são seres humanos, eles sentem dor, eles sentem o mesmo que nós. Então, esses questionamentos levaram a uma mudança na moral. Tanto que, mas depois de um tempo, nós tivemos a abolição, o que demorou muito, por sinal, né? E nós vemos isso ainda hoje, né? Antigamente, assim que eu falo na época aí, da minha mãe, da minha avó, uma mulher que perdia sua virgindade, gente, perdeu a honra, tem que casar, ela não vai para o céu mais, entende? E se aparecesse grávida, então? Piorou, né? Ela era posta para fora de casa, porque ela manchou a moral da família. Veja o quanto a nossa moral ainda era e talvez seja muito rudimentar, né? Eu sei também que isso existem muitos pontos de vista, mas vocês ou devem estar seguindo ou pelo menos ouvindo falar, né, do tal do BBB, né? E teve um beijo entre dois homens. E, nossa, minha mãe falou assim, ai, você viu? Aquilo foi fim, gente. Um beijo entre dois homens? E eu fiquei pensando ontem, o porquê que as pessoas se doem, se ferem tanto ao verem duas pessoas do mesmo sexo se beijando. Eu diria assim, primeira questão, tá, não é apropriado por uma criança? Não é da mesma forma que não é um homem e uma mulher, né? Se pegando de uma forma assim na frente de uma criança. Mas espera aí, você deixa o seu filho assistir BBB, né? São coisas que a gente tem que parar, tem que analisar. Você deixa o seu filho assistir novela das 8, você permite que seus filhos assistam The Walking Dead, sabe? Então, assim, por que a gente se sente tão ferido? Se diz respeito somente àquelas duas pessoas, né? Eu sei que talvez alguns de vocês também devem ter uma opinião contrária e tá tudo certo, tá tudo bem, né? O que não pode ter essa maldade, essa agressividade de ir um contra o outro por conta disso. E à medida que as relações se alteram, ocorrem modificações nas normas de comportamento coletivo. Então, assim, nós vemos hoje em dia que existem muitas coisas que estão se alterando, como aconteceu com a mulher que engravidava antes de casar, como a gente vê um movimento muito forte, né? LGBT. Eu sei que tem mais algumas siglas aí, mas eu não me recordo de tudo. Quanto ao direito das crianças e do adolescente, quanto ao direito das mulheres. Então, essas normas, elas vêm se alterando, elas estão se modificando. Graças a Deus, eu vejo como algo positivo. É como um ideal? Ainda não é, mas o primeiro passo foi dado. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Tamires. Oi. O que eu acho interessante, na verdade,
em todo julgamento é que qualquer escolha que seja feita pela outra pessoa não interfere em absolutamente nada na minha vida. Não. Né? Então, assim, às vezes a gente escuta, assim, alguns comentários que, poxa, tá, mas não muda nada o que eu sou, o que eu penso, o que eu faço, né? Mas é tão permeado de preconceito, de até dor, né? Tem muita dor envolvida nessas questões. Muita dor. E aí eu pergunto para vocês assim, né? Você já pensou, vamos dizer que fulano X, psicólogo, não aceita uma pessoa que seja homossexual. Aí você tá lá atendendo na sua clínica e chega uma pessoa que se denomina homossexual. E aí você vai falar assim, peraí, eu não vou te atender porque você é homossexual e isso vai contra os meus princípios. Oi? É isso, né? Então, é por isso também que a gente tem que se abrir. Sabe, vocês já tiveram ou tem aula com a professora Adriana Meiado? Sim, começamos agora. Ela dizia uma coisa muito interessante. Ela disse duas coisas muito interessantes que eu levei comigo. E vou levar, assim, por toda a vida. Primeiro, psicólogo, quando entra no setting terapêutico, né, na clínica ou em qualquer outro lugar, psicólogo não tem sexo, psicólogo não tem religião. Você é o psicólogo, a psicóloga. Você não tem que dar a sua opinião, entende? Eu não tenho que colocar os meus preconceitos para o meu paciente. Eu não tenho que impor a minha religião para ele. Se eu sou, sei lá, se eu sou católica e me chega aí um espírita, então eu vou olhar para ele e vou falar assim, já vai direto pro inferno, né? Vai direto como que é o deles, o purgatório. Já vai direto pro purgatório. Então ela falava isso. Psicólogo não tem sexo, psicólogo não tem religião. Outro ponto, ela falava, e isso também me marcou muito. A minha liberdade termina quando começa a do próximo. Então, sempre pensar nisso. Professora? Oi? Você está me ouvindo agora? Estou. Eu estava no outro lá, estava chamando, falei, acho que meu microfone não está funcionando. Ai, não estava. Pois é, não estava mesmo, mas agora eu mudei aqui no outro, acho que esse vai dar. Mas você sabe que, assim, olha, eu vou até partilhar, assim, como fala, é uma vivência, né, da minha irmã, mas eu posso até falar, porque tem várias pessoas que já conhecem a história dela, e essa fala que você disse, do respeito que a gente tem que ter com o outro, né, porque o outro, ele tem todo o direito de pensar, de agir, de fazer da maneira como ele quiser, né, na aula de filosofia do ano passado, você até perguntou se alguém achava que ética e moral eram a mesma coisa. Eu, por um bom tempo, para mim, eu não sabia, assim, distinguir ou ter a diferença, né? E aí, uma vez, o meu marido, isso faz um tempo já, aí eu falei para ele, mas ética e moral não é a mesma coisa? Ele falou, não. E aí que eu fui buscar, sabe? Porque para mim, até então, ética e moral era a mesma coisa. E aí eu fui e falei, puxa, e é bem complexo, né? É uma coisa assim, que tem hora que confunde, tem hora que você não sabe se é ética, se é moral, se é isso, se é aquilo, então é bem delicado, né? E aí o ano passado a gente teve aula com o César, então ele deu assim, nossa, bastante aula sobre isso, e a gente aprende bastante assim também com os exemplos, né? Quando você tem uns exemplos e aí fica assim bem, né? Bem gravado. E a minha irmã, nós somos em 5, e a minha irmã, que é a do meio, ela foi freira por 15 anos. Nossa! Né? 15 anos, a minha irmã. E foi quando ela foi a decisão dela, né? Em casa foi meio complicado, porque meu pai não queria aceitar de jeito nenhum, não queria deixar ela ir. Eu falei, pai, né? Porque para ele ela tinha que casar, constituir uma família,
ter filhos, né? Não, ela não vai para ser freira. Falei, pai, quem somos nós, tá, para impedi-la de qualquer coisa? E tem outra coisa, pai, ela tinha 17, acho que 18 anos, eu sou um ano e meio mais velha que ela. Falei, pai, e tem outra coisa, se ela for lá ter a vivência dela e ela achar que não é isso, nada impede ela de fazer outra coisa. Imagina, quando já se viu aí que não sei o quê, aí que... Tá bom, pai. Não vamos entrar nessa questão agora. Isso, olha, eu tenho 55 anos. Né? A hora que você falou ali da sua mãe, falei, é bem delicado que as pessoas assim que são, já não tenho mais os meus pais, né? Os dois já faleceram, mas essa questão dele com a minha irmã, e ele não queria deixar. Não vou, ela não vai, ela não vai, ela não vai. Ela estava decidida que ela ia, e, enfim, foi aquela questão assim que só por Jesus, né? E aí a minha irmã foi. A minha irmã foi e lá ela ficou 15 anos. Nossa. E aí, depois de 15 anos, ela decidiu que ela não ia ficar mais. E aí ela chegou um dia, lá estava assim, coitada, que dó, que pecado. Chegou para mim e falou assim, Coca, olha, eu não sei nem como eu vou falar para o pai e para a mãe, mas eu quero sair. Eu não quero ficar mais lá, eu estou ficando maluca, assim, assim, assim. Aí eu disse a ela, falei, olha, você, a decisão é sua, tá? Sim. A decisão é sua. Você não tem que dar explicação e satisfações para ninguém. Uma coisa é, a sociedade vai te cobrar. A sociedade vai te cobrar. As pessoas vão te cobrar, mas você não tem que pagar nada para ninguém. É você. A decisão é sua. Então, vai ser feliz, tá? Vai ser feliz. E aí, quando ela foi, nossa, mas eu não tenho nada e tal, eu falei, fique tranquila. Vim em casa, peguei isso, aquilo, peguei roupa, tudo, não, vai, você vai precisar de tudo isso e vai ser feliz, tá? E vai ser feliz. E ela foi ser feliz, sabe? Então, é extremamente assim, são, né, situações que você fala assim, que é que eu vou falar para o outro, não sou eu que estou passando por aquilo. A vivência não é minha, a situação não é minha, é dela. As consequências, toda ação tem uma consequência. Sim. Então, a consequência é sua, tá? E aí foi assim, uma coisa que aí quando, né, entra umas histórias assim, você fala, puxa vida, se lá atrás ela vai pelo que o outro quer que ela faça, né? E aí, como que vai ser? Então, quando você realmente entende que é você que decide, é você que escolhe, e é você que arca com todas as suas consequências, tá? As coisas, assim, se tornam um pouquinho melhor, né? Mas, muitas vezes, não é assim que acontece, né? Sim. Então, é isso, professora. Eu achei bem legal o exemplo, porque... a gente tem a oportunidade de mudar de opinião, entende? Eu disse semana passada, eu brinquei, acho que foi com o Giovanni ainda, mas para mim é muito claro aquela parte da música do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. E tá tudo bem. Oi? Eu acho inteligente mudar de opinião. Muito! Né? É inteligente. A gente não nasceu para ser inflexível, né? Então eu acho muito pertinente que a opinião do outro me incomode a ponto de me fazer questionar a minha e me transformar. Eu acho ótimo que seja assim. E tem que ser, né? Porque isso tira a gente da nossa zona de conforto. É muito cômodo você viver seguindo a modinha da sociedade. E assim, nós vivemos muito pela aprovação dos outros, foi o que a Coca disse. Nós vivemos muito pela aprovação. Então, assim, ai, será que vão achar isso? Será que vão achar aquilo? Esquece. Veja, analisa, né? Dentro daquilo que você quer, é algo que vai afetar de que forma outras pessoas? Que prejuízo isso vai trazer? Mas vai ser um prejuízo, assim,
a ponto de matar? Por exemplo, eu fico pensando na irmã da Coca, né? Quais foram os prejuízos e quais foram os benefícios? Claro que quando ela entrou, os benefícios foram maiores que os prejuízos. Então, a gente sempre tem que fazer essa análise, né, na balança. Os meus benefícios estão se sobrepondo aos prejuízos? Então, porque assim, tudo vai ter um ponto positivo e tudo vai ter um ponto negativo. Sempre vai ter alguém para apontar o dedo, sempre. Nunca ninguém vai estar feliz com nada que a gente faça. Um ou outro. Então, assim, diante disso, eu estou oferecendo mais coisas positivas? Eu estou me oferecendo mais coisas positivas? Então, tudo bem. Então, eu acho que aí é legal. A partir do momento que a gente infringe o ser humano, o outro ser humano, aí que a coisa, o direito de outro ser humano, aí que a coisa pega. E é o que eu acho que vai falar no próximo slide. Então, assim, ó, a conduta imoral, ela acontece quando uma ou mais pessoas violam o princípio da tolerância e atingem os direitos humanos fundamentais. Então, é isso. Se eu não violar nenhum princípio, nenhum direito de outra pessoa, nenhum direito fundamental de outra pessoa, será que, eu não posso ser freira? Será que eu não posso viver minha vida, sei lá, ao lado de outra mulher, de outro homem? Não sei, né? Isso vai muito de cada um. E aí eu coloquei alguns exemplos de conduta imoral, né, diante da nossa sociedade. Então, nós temos a pedofilia, né? Eu trouxe mais casos assim de impacto, porque eu acho que a gente consegue fixar melhor e debater mais também. Então, nós temos aí uma conduta mais que moral, a pedofilia. Na minha opinião, é algo inadmissível, né? Nós temos os assassinatos. E quando eu falo em assassinatos, assim, não tô falando se, por exemplo, você está numa determinada situação e acontece por defesa pessoal. Não é isso, né? Uma pessoa que mata por matar, assalta, sabe? Esse tipo de coisa. E trouxe também, assim, né, para deixar aí um gostinho de quero mais em vocês, que é um dos nossos códigos, né? No código de ética, uma das nossas regras, que é a quebra do sigilo, né? Quando a gente chegar lá, vocês vão ver. A quebra do sigilo é algo assim super delicado, né? Você vai expor outras pessoas. Então, primeira coisa, não falar para ninguém a respeito do que acontece com outra pessoa no setting terapêutico, né? Na escola, no hospital. É uma conduta ética, né? Professora. Oi? É complicado essa questão ética de contar as coisas, né? Ontem, conversando com um amigo, e ele falando a respeito da namorada, enfim, pedindo alguns conselhos, e ele sabe que eu tô cursando psicologia, e ele falou assim, é tão difícil, Aline, porque ela tá indo numa psicóloga, e a psicóloga contou, vou falar como ele me falou, né? Contou vários podres da amiga dela para ela. Daí eu fiquei pensando, se ela contou todos os podres da amiga dela para ela, depois ela vai contar todos os podres dela para a amiga. E aí a gente tem além da quebra de sigilo, que é terrível, eu penso assim, uma pessoa que vai em busca de ajuda terapêutica, ela está precisando de ajuda. Claro. Né? E quando há essa quebra de sigilo, talvez foi tão difícil para a pessoa se abrir. Porque não é só a quebra do sigilo, é a quebra da confiança. Exato. Exato. E eu fiquei tão chateada com isso, porque eu falei, poxa, né, eu tô cursando aí, ouvir algo desse tipo, deixa a gente, assim, chateado, né? Eu acho que a palavra é essa. Saber que existem profissionais assim. É assim, esse tipo de exemplo serve para que a gente aprenda no contra-exemplo. Porque, assim, eu não sei, sabe? Eu acho que ela deve ter faltado a aula de ética, nunca deve ter pego o código de ética na mão. Mas, gente, é inadmissível uma situação como essa, como a que ela fez. Né? Quando você expõe um paciente para outro paciente, gente, isso não cabe. Não cabe.
Então, assim, ela violou tanto a paciente anterior quanto a namorada do rapaz. E você falou disso, e eu ia trazer. Vocês não vão falar que eu tô muito assistindo BBB, até porque eu acho que. Já vou dar um spoiler aí. Eu acho que uma das nossas atividades vai ser referente a isso. Vai ser um questionamento sobre algumas condutas que tem ali dentro. Por quê? Parece ser idiota? Totalmente. Eu concordo. Mas estão acontecendo algumas coisas e eu fico assim lendo, porque aparece, sabe? E ontem caiu a internet da minha casa e eu não estava conseguindo assistir a série que eu queria. E eu acabei assistindo a Globo. E por fim, eu acabei assistindo o Paredão também. Aí eu contando os podres, né? E aí eu percebi que tem uma psicóloga na casa. O nome dela é A Lumena. Lumena. É. Ó, falamos junto. Gente, eu tô quase caçando o CRP daquela mulher. Professora, o CRP dela tá sendo caçado. Tá, que Tá sendo caçado. Por causa das atitudes que ela está tendo dentro da casa, né? Por causa das. É porque, não sei se você tá assistindo desde o começo, mas ela tem umas coisas bem críticas, sabe? Aí o CRP dela tá sendo caçado. Gente, olha, essa foi a melhor notícia que eu ouvi. Até que enfim eu tô vendo esse CRP trabalhando. Porque também tem o outro lado, tá? Tem o contraponto também, que o nosso conselho tem hora que deixa a desejar. Mas eu vejo condutas dessa psicóloga, porque assim, gente, isso vocês vão sentir o peso, tá? É um peso que eu sinto e muitas vezes eu critiquei já também. Por exemplo, quando falam assim para você, se você faz uma determinada coisa e falam assim, mas você não está estudando psicologia? Não é para você saber disso? Mas psicólogos ficam bravos? Psicólogos sentem raiva? Psicólogo surta? Não sabia. Gente, isso me deixa muito pé. Por quê? Nós somos seres humanos como qualquer outro. A gente surta. A gente tem acessos de raiva, sabe? Não tem algo que fala assim para você, olha, você é psicóloga, agora você não vai mais ter esse tipo de sentimento. Não, nós temos, sabe? Às vezes, nós não vamos ser perfeitos. A gente erra. Só que eu acho assim, o respeito é fundamental. O respeito é algo que nunca vai cair no desuso. E tinha que ser algo de berço. Então, o que eu acho assim, o que essa mulher está fazendo ali dentro está infringindo outras pessoas, ela está faltando com respeito a outras pessoas. Professor. Oi. Então, o Big Brother é uma coisa bem esquisita. Primeiro, como se é? Ali tá em jogo 1,5 milhão. Você não acha que a moral dessas pessoas estão meio corrompidas? Até mesmo pessoas antirracistas sendo racistas, psicólogos dando análise precoce de pessoas que nem nunca viu na frente. Não parece ser coisa de um jogo? Adorei a sua análise. Realmente. Agora, pare e pense. E nós? Será que tem alguma coisa na nossa moral que esteja corrompida? Será que a gente se corromperia por R$1 milhão? Até onde a gente pode chegar? Isso fica, sabe? Isso martela muito na minha cabeça. Eu acho que é algo que deve martelar na de vocês também, né? As pessoas se corrompem. Nós nos corrompemos a todos os instantes, né? Quando a gente fura a fila, quando a gente fura a fila da vacina, quando a gente fura a fila da merenda. A gente se corrompe quando a gente acha uma carteira na rua, vê que tem identificação, mas mesmo assim fica com o dinheiro e joga a carteira fora. A gente se corrompe. Professora, Oi. deixa eu falar uma coisa, que aproveitando o negócio do BBB que você falou, acho que foi ontem que aconteceu o beijo entre o Lucas e o Gilberto, né? Antes de ontem. Então, aí, assim, de fato, é um jogo, a gente tem a questão do corrompimento das pessoas, enfim, tem tudo isso. Mas eu penso assim, no meu ponto de vista, né?
que ali é uma mídia, ali são milhares de pessoas que estão assistindo aquilo. E depois que aconteceu a questão do beijo lá desses rapazes, eu lembrei de uma coisa na minha infância. Porque quando eu estudava, eu tinha um professor de educação física que ele separava os meninos das meninas. Eu entendo até um certo ponto pela questão de que o menino, ele sempre vai ser mais forte do que a menina. Então, dependendo o tipo de brincadeira, o cara ele vai acabar machucando a menina. Mas eu não gostava de participar, de jogar futebol. Eu não gostava. Não era minha praia. Mas ele meio que ele me humilhava por eu não gostar de participar disso. E as outras pessoas que estavam ali perto dele, sendo ele um professor, uma pessoa com uma visibilidade, com uma experiência muito maior do que todo mundo que estava ali, que era um bando de criança, todo mundo concordava com ele. Ele é o líder. Ele era o líder. Ele estava influenciando todo mundo ali. Então, eu já sofria preconceito por ser um menino afeminado. E daí eu sofria preconceito pelas pessoas verem que um professor, uma pessoa, um líder ali, estava agindo daquela forma comigo. E daí, vendo o que aconteceu no BBB e a forma que repercutiu tudo isso, eu falei assim, gente, ali através da mídia, a forma que as pessoas reagiram com o que aconteceu, né, que eu estou falando, são opiniões, assim, não estou criticando nada. Sim. Mas a forma que eles reagiram em relação ao que aconteceu repercutiu no mundo inteiro. Então, pode ser que aquelas pessoas que são preconceituosas, elas vão falar assim, tá vendo, eu tenho razão, ó, de não gostar desse tipo de gente. Porque, ó, tá vendo, ó, na mídia, se essas pessoas que são aí bem de vida, estão na televisão, estão fazendo isso, eu também tenho direito de fazer. E eu pensei, eu lembrei dessa minha história na infância. Falei, gente, olha, claro que hoje em dia muita coisa mudou, inclusive a minha relação com esse professor mudou, porque um dia eu cheguei para ele e falei assim, ó, vamos fazer um acordo? Se você me der uma prova referente à sua matéria e eu conseguir fazer a prova, tirar 10, você para de fazer isso comigo, porque eu não aguentava mais essa situação. Aí ele fez uma prova, eu fiz, acertei tudo, e depois ele nunca mais me obrigou a fazer o que eu não queria fazer, tipo, jogar futebol com os meninos. Ele nunca mais me obrigou. Mas é essa questão, né? Uma pessoa, um líder, uma visibilidade influencia toda a questão moral dos outros. Eu acho isso. Super. E assim, ele percebeu que você não gostou, mas isso deve ter demorado muito, né? A partir do momento que, assim, a partir do momento que você expressou o que você sentia, e até essa troca, essa permuta, levou ele a pensar, poxa, o que eu tô fazendo não é legal. E às vezes a gente tem que ter esses insights, né? Muitas vezes a gente faz coisas que não são legais, né? Eu também já fiz, sabe? Ainda mais quando a gente é novo, sabe? É aquela coisa da tontice da adolescência, mas claro, a gente tem que reparar na nossa conduta, o quanto isso vai se modificando e o quanto eu posso oferecer de melhor para o meu próximo. E aí nós temos, então, alguns compromissos. Pode falar. Inclusive, a gente tá estudando agora e a gente vê a importância do professor nisso tudo, né? Porque grande parte, é claro que os pais, eles vão dar educação para os filhos, mas grande parte do desenvolvimento da criança, da educação que a criança vai ter, infelizmente está nas mãos do professor. Da forma que o professor vai lidar com a situação, da forma que o professor vai estar, porque é que nem você falou, é um líder, né? A criança vai ver o líder, o que ela vai fazer? Ela vai seguir aquilo lá, aquela idealização. Daí vem a importância do professor para o desenvolvimento da criança. Você sabe que a figura do professor, para mim, é a figura mais linda que tem. Eu, de verdade, até me emociono quando eu falo, porque o professor, ele forma cidadãos. Não é só a educação do bom dia, boa tarde, por favor, com licença. Vai além disso. É uma educação que vai além, sabe? É o senso crítico, né? É você ver as coisas de uma forma diferente. Aquilo que todo mundo vê, os nossos pais, muitas vezes, vai passar para a gente precisa ver o diferente, precisa aprender o diferente. E eu vejo o professor como... Claro, existem professores e professores. Eu, graças a Deus, desde
a faculdade, eu pude ter contato com ótimos professores, assim, que foram peças-chave nas minhas escolhas, né, para eu estar aqui. Tanto que o meu professor orientador do mestrado, ele é uma pessoa, assim, de outro mundo, ele é sensacional. E a figura que eu vejo dele, eu falo, meu, é isso que eu quero ser para os meus alunos. Ele fala assim, uma vez ele falou assim para mim, eu nunca vou esquecer disso. Ele me deu um aluno de iniciação científica, e eu falei assim, ó, professor, eu fui conversar com o Vitor, e eu fiz uma reunião com ele, igual o senhor fez com a gente no início do mestrado, e eu expliquei para ele, né, o que eu queria, né, o que é desejado, tudo mais, porque eu quero seguir os passos do Senhor. Ele falou assim para mim, Tamires, então, se você quer seguir os meus passos, lembre-se que um professor, ele só vai ter sucesso na vida quando um aluno dele tem mais sucesso que ele. E isso porque foi pelas mãos dele. Aí aquilo, sabe, entrou em mim, poxa, isso fez sentido, né? Eu vou fazer sucesso quando o meu aluno fazer mais sucesso que eu. Por quê? Porque eu sei que eu alcancei meu objetivo. Eu consegui passar o conteúdo, eu consegui passar o de melhor que eu tinha para ele. E isso não inclui somente o conteúdo, isso inclui o lado do professor como humano também, como pessoa, porque nós transmitimos isso para vocês. É uma troca, veja só, vocês estão 5 dias da semana, das 7 da noite às 10, tendo aula com vários professores. Então, eu tenho certeza que vocês, de alguns deles, vocês já conhecem um pouquinho da vida, sabe? Da mesma forma que eles conhecem. E eu acho essa troca linda, essa troca entre professor e aluno. Eu acho que tem que ter, porque até um certo ponto, o professor, ele não se envolvia afetivamente com os alunos. E isso prejudicava muito o ensino. E isso, existem artigos que mostram, que comprovam isso. Tem até um filme, se vocês quiserem assistir, chama Escritores da Liberdade. E conta isso, e mostra como que o professor que tem afeto consegue modificar o meio que o aluno está. Enfim, se a gente for falar de professor, eu também... Enfim, eu acho bonito, quem é professor aqui sabe, eu acho que deve ter essa mesma sensação que eu. E aí, então, nós temos alguns compromissos morais, né? O ato moral, ele provoca efeitos não só na pessoa que age, mas naqueles que a cercam, e na própria sociedade e em sua totalidade. Foi aquele exemplo que eu dei da carteira, né? Então, nós temos duas visões aí. Eu achei a carteira de dinheiro, eu tenho o contato da pessoa. Eu entrei em contato com a pessoa e entreguei a carteira para a pessoa. Isso causa efeitos positivos nessa pessoa. Poxa, ela estava precisando desse dinheiro e não era meu, né? E aí ela, logo em seguida, vai falar para outras pessoas no meio dela, fala, olha, eu perdi minha carteira, mas tal pessoa achou e me devolveu, isso foi legal. Tá vendo como tem pessoas boas e isso se alastra, né? O que é muito bom. Claro que eu, na minha visão, a gente não faz mais que a nossa obrigação quando acontece isso, né? Achou, não é nosso, tem que devolver e ponto final. A gente vê uma coisa assim da mídia também. Ai, o fulano devolveu a carteira, tinha não sei quantos R$1.000 na carteira. Sabe, eu acho assim, legal da parte dele ele ter devolvido, mas isso não torna ele um super-herói, entendem? Isso faz parte, é do ser humano, a gente tem que agir da melhor forma possível. E na contrapartida, nós temos, então, uma pessoa que acha a carteira e não devolve o dinheiro, né? E aí, a pessoa que perdeu a carteira vai falar, poxa, olha, eu precisava tanto daquele dinheiro, eu perdi, sabe? E eu não vou ter para repor, realmente, a humanidade está perdida. Entende como isso provoca efeitos em uma ou mais pessoas? E isso é um exemplo que eu trouxe, né? E existem outros. Para ser moral, um ato deve ser livre,
consciente, intencional, mas também solidário. Vocês têm aula de metodologia, né? Já tivemos no ano passado. A gente teve. E vocês já ouviram falar? Eu não sei se ouviram, então, assim, às vezes, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho rápido como é que é. Em TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Eu não, professora. Mas a gente já viu sobre ele. Alguns viram alguma coisa, outros ainda não. Então, assim, ó, o TCLE é um contrato que nós fazemos quando nós estamos em campo científico, quando nós fazemos pesquisas. Então, eu tenho que colocar nesse TCLE, nesse termo, onde vai ser realizado o procedimento, onde, quando, o horário, de que forma que esse paciente vai até o determinado lugar, porque se ele não tiver como ir, eu tenho que arcar com as despesas de locomoção dele. Quais são as baterias que eu vou estar utilizando? Eu vou utilizar das 21, eu vou utilizar a bateria fatorial de personalidade, eu vou usar o HTP. Então, eu tenho que colocar todos esses itens e eu tenho que explicar, item por item, de como essas ferramentas, o quanto tempo elas levam. Eu tenho que apontar quais são os pontos positivos, os benefícios que a pessoa vai ter com essa pesquisa. E eu tenho também que apontar os pontos, os malefícios. Mas a minha pesquisa não tem malefício. Sempre vai ter. Sempre, sempre. Exemplo de as escalas Beck, que é uma escala que mede depressão, ansiedade, mede ansiedade, depressão, desesperança e suicídio, ideação suicida. Então, eu tenho que explicar escala por escala e falar nos malefícios, que é um instrumento que ele pode levar até 40 minutos. E isso pode levar a pessoa a ter uma canseira, pode levar a pessoa sentada a desenvolver uma dor na coluna. Tudo precisa estar escrito perfeitamente. Eu posso depois, se vocês quiserem, como um exemplo, eu posso encaminhar um meu para vocês verem como é que funciona isso. E aí, tem assim, o linguajar do TCLE tem que ser para uma pessoa que não tem um estudo como o nosso. A gente vai montar para uma pessoa que ela, sei lá, estudou até o 3º colegial, menos, porque ela vai entender, o doutor vai entender, o aluno da graduação vai entender, todos precisam entender, não pode ser restrito somente ao doutor. Pessoas que são analfabetas precisam entender o que está escrito ali. E aí, eu preciso oferecer algo, eu preciso ser solidário, eu preciso oferecer algo para essa pessoa. Então, por exemplo, você vai participar da minha pesquisa, mas você vai ter tratamento psicológico durante todo esse ano. Aí, no final, uma via vai ficar comigo, uma via vai ficar com um paciente e ele vai assinar, colocar RG, CPF, parará. Porque o TCLE, ele é uma ferramenta para resguardar tanto o profissional quanto o próprio paciente. E aí vocês parem e pensam, se tem que ter um TCLE, é porque já existiu pesquisas com seres humanos desumanas. Claro, já existiu. A gente pega aí a época da luta antimanicomial lá atrás, se fazia pesquisas, vamos dar choque, vamos ver como é que vai reagir o ser humano. Pessoal, até que horas é a aula? 8h30 ou 8h35, professora. Então a gente já já está acabando o tempo. Então, nós vamos parar por aqui hoje. Deixa eu só abrir aqui para eu poder ver vocês agora. Professora. Oi.
Eu pesquisei sobre a Lumena aqui, né, do CRP dela, e o CRP dela está dizendo que já foi cancelado. Olha, bacana! Até porque falaram que logo quando ela se formou, ela nunca atuou no CRP como psicóloga. E aí, logo depois, ela já entrou no BBB. Então, já foi cancelado automaticamente. Entendi. E isso é bom, gente, é bom. Nós precisamos ter exemplos assim, sabe? Não é eu querer o mal da colega de trabalho. Eu não quero o mal dela de forma alguma. Eu só acho que a atitude dela não condiz, os comportamentos dela não condiz, entende? Nem com o ser psicólogo, nem com o ser humano, entende? Que antes de tudo, antes de nós sermos psicólogos, nós somos seres humanos. Então, sempre lembrar nessa premissa. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Professora. Oi. Com relação à psicóloga, né? Eu tenho uma rixa com o psicólogo, eu vou admitir isso daí. Falar assim, olha, meu irmão passou por uns, classe que eu falava classe maldita. Pra você ver, o meu nível de amor era incrível. É sério. Porque minha irmã chegou aí numa psicóloga, né? E ela queria se vangloriar, né? Ela era mestre, doutora. Você veio atrás de mim por conta dos meus estudos, né? E ela passou várias coisas e minha irmã, ela é ostomizada, né? E passou por um momento de cirurgia difícil, né? E ao invés de ajudar ela começou a fazer algum tipo de pergunta que acabou deixando ela em crises, né? E eu quis denunciar ela ao Conselho de Psicologia. Tá? Com certeza. Realmente, tem profissional, só que aí a gente entende, né? Que há profissionais e há profissionais. É que eu passei por várias experiências de vários psicólogos duvidosos, tá? Eu falei, não é possível que não tenha gente que preste, né? É verdade. Então, assim, ela customizada, passando, ó, sua família não te apoia, ninguém te apoia, seu médico não te apoia, você vem aqui querendo se vangloriar, então é difícil. Então, tem profissionais e tem profissionais, falando em questão de ética, é complicado, então tem que saber separar. Então, quando vem um paciente, você não está lá para se vangloriar, você não está lá para se enaltecer. Se você tem seus cursos e seus conhecimentos, ótimo, utilize isso para passar para frente e para melhorar a outra pessoa. Tá? Existe o conceito da linha amarela, que é muito usado na Disney, né? Que quando você entra no consultório, você tem que se tirar todos os seus julgamentos, todas as suas crenças, e você entrar no seu consultório, no seu trabalho, onde é que for, tá? E vestir um novo personagem. Isso daí a gente adapta, né? Então, o que falam no meu treinamento, né? O Mickey, você nunca vai ver ele dentro da Disney sem a cabeça do Mickey. O Pateta, você nunca vai ver ele sem a cabeça. Então, dentro da Disney, você vai ver os personagens dentro do personagem. Então, trazendo isso para o nosso mundo. Dentro do consultório, o psicólogo vai ser psicólogo. Eu, dentro do ambiente de contabilidade, eu vou ser uma contadora, né? Então, dentro do ambiente onde eu vou ser uma treinadora, eu sou um treinador. E vestir e tirar todo esse julgamento. Então, é saber separar. A ética entra nisso. Sim, com certeza. Você está entrando com pessoas, você está entrando com valores, e dependendo do que você falar, você tem argumentações que você vai afetar e muito a pessoa. Eu tive quase que sair de Jaú e levar minha irmã para Lençóis Paulista para falar com o médico, procurar um monte de gente por conta de falas mal faladas de profissionais da psicologia não qualificados. E a gente ficou com várias provas do print, tá? E ela falou assim, você não vai falar isso, cuidado com o que você vai falar para não me denunciar, porque eu tenho estudos, Então, ela não estava preocupada com uma paciente. Ela estava preocupada com o ego dela. O ego. Então, sim, existem profissionais que têm qualidades duvidosas. Isso em qualquer área, né? Então, a ética ela é muito importante. Muito, muito. Então, eu acho esse exemplo que você deu também muito bom.
E para levar também, vocês levarem para vocês. A gente não é o título. Eu não sou a mestre. Não é isso que vai me... Eu não sou a graduada, não é isso que diz de mim, entende? E isso não faz diferença nenhuma para o meu paciente. Para ele, eu ser mestre, eu ser doutor, né? Não tem sentido, assim. Ele quer que eu ajude ele. E eu me propus a ajudar ele, entende? Isso é o nosso juramento na colação de grau. Então, a gente tem que aprender nesse contratipo. Eu até confesso, eu tenho muito pé atrás com muitos profissionais que se dizem psicólogos aqui na nossa cidade. Por quê? Porque conhece a conduta, né? Querendo ou não, a gente entra na discussão de julgamento de valor aí, né? Mas, assim, é como foi dito, a coisa tem que ser coerente. Então, o que você tem de experiência disso? Então, sempre assim, a minha sobrinha passa com psicóloga, minha irmã também. Então, assim, sempre eu tô indo atrás de saber quem que é, né? Ah, conheço, não conheço. E assim, se eu não conheço, eu vou procurar currículo Lattes, eu vou procurar no Facebook, porque, né? Tem coisas que dão informações pra gente. E eu não quero ver ninguém, né, da minha família, outras pessoas, quem quer que seja, com profissionais meia boca, né? A gente tem que estar ali por inteiro, pelo paciente, né? Pelo cliente, né? Então, assim, aprendam, gente, aprendam no contra-exemplo. Não seja esse tipo de psicólogo. Seja o melhor. Façam o melhor sempre. Mesmo que não saia da melhor forma, mas façam o melhor. É isso aí. Mais alguém? Já está encerrando, professora, seu horário já está excedendo. É isso aí. Desculpa, gente, desculpa. Imagina, bem. Às vezes você tem outra aula depois. Não tenho. Ah, não? Ah, então você pode... Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, bem. Boa noite, Boa gente. noite. Muito obrigada por Boa tudo. noite, professor. Tchau, bem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.